Talvez você saiba, talvez não, mas Covid-19 não é vírus, nem aqui, nem na China. Eu estou fazendo esse vídeo para tentar mostrar para as pessoas que muita informação desencontrada, esquisita, está rodando aí pela internet. E então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Na verdade, a primeira informação importante é que é a seguinte: quem vence a guerra contra a Covid-19, quem vence a guerra contra o coronavírus é o seu sistema imunológico. A primeira coisa que você deveria fazer é fortalecer o sistema imunológico. Eu estou começando uma série de vídeos para falar disso e eu resolvi compartilhar com vocês a leitura que eu fiz de 2 artigos. Esse é um artigo muito importante. Eu comecei por esse aqui, ó. Esse artigo aqui é o artigo que tem como título Coronavírus e SARS-CoV-2, uma breve visão geral. Então, esse artigo me levou a essa leitura aqui, desse artigo muito importante que eu vou discutir. E eu quero contribuir, em primeiro lugar, para te acalmar. Tem um burburinho, tem um frenesi muito forte a respeito do coronavírus na internet, da Covid-19 na internet, na mídia de um modo geral. E te tranquilizar, te acalmar, não significa fazer com que você não fique ou não seja cauteloso, cautelosa. A cautela agora é muito, muito importante. Quem viu a chamada para esse vídeo sabe que eu fui até o mercado rapidamente, eu tive que ir fazer compras e eu fui de máscara. Então, nesse vídeo, a gente vai ver por que o governo está tomando essa atitude. Baseado no quê? O que os chineses, a cidade de Wuhan, foi a cidade onde começou todo o problema, tem a nos ensinar. Como eu falei, esse artigo aqui é uma preciosidade e ele vai discutir isso. Eu vou mostrar para vocês o que eu aprendi nessa leitura. Eu quero compartilhar muito isso aí. Vai te tranquilizar, vai te mostrar o que a gente pode esperar. E aí na descrição do vídeo eu deixei um link para você ter acesso a um e-book que eu fiz de como fortalecer o teu sistema imunológico. Serve para o período de coronavírus e serve evidentemente para qualquer período da vida. As pessoas não estão normalmente preocupadas com isso, estão agora, e o meu medo é que depois dessa crise passar, e é evidente que essa crise vai passar, as pessoas vão se descuidar. Então existem alimentos que enfraquecem o teu sistema imunológico, a falta de outros alimentos também enfraquece o teu sistema imunológico, a falta de vitaminas enfraquece o teu sistema imunológico. A vitamina D3, num estudo recente na Itália, foi mostrado que ela é fundamental e ela estava ausente ou em baixa concentração na maioria das pessoas que se contaminaram com o vírus, o novo coronavírus. Então vale muito a pena ficar atento para isso. Mas não é só agora, é sempre. Então meu objetivo com esse vídeo é esclarecer, porque tem muita história esquisita pairando, ou seja, flutuando, navegando pela internet. E eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que eu sei a respeito, do que eu li, do que eu venho estudando nos últimos tempos a respeito disso. Então, se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai saber o que esperar dessa crise, como é que ela está no Brasil, o que esperar, qual vai ser o comportamento dos sintomas, dos diagnósticos, dos adoecimentos e por aí vai. O porquê de usar máscara. Por que é tão importante nesse momento a gente até improvisar uma máscara em casa? A gente vai saber a origem da história, vai ter uma história resumida, rápida, para você poder entender por que a gente chegou aqui, como é que chegou aqui, onde é que a coisa começou e quais são as suspeitas dos cientistas a respeito disso. Esse artigo que eu estou falando aqui é um artigo publicado no Journal of American Medical Association. É um artigo que tem aí um tempinho, deixa eu ver quando foi publicado esse artigo. Ele é de 24 de fevereiro de 2020. E que traz muita informação preciosa nesse sentido. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai ter tudo isso e um pouco mais. Então a primeira coisa, tem muita manchete, notícia, ideia maluca voando pela internet, como eu falei. E eu fiz uma pesquisa com as palavras vírus, Covid-19, o que eu encontrei? Por que o novo vírus recebeu o nome de Covid-19? Isso não faz o menor sentido. Covid-19 é uma coisa, o vírus é outra coisa. Veja, foi a primeira coisa que veio na pesquisa, a primeira manchete que veio na pesquisa que eu fiz no Google. Depois vem
Novo coronavírus Covid-19. Então, a ideia é que Covid-19 é o vírus. O primeiro é categórico em afirmar. O segundo dá uma ideia. Depois, enfrentando o coronavírus Covid-19. Então, assim, essa ideia de Covid-19 ser o coronavírus é forte. E, evidentemente, não é todo mundo que está publicando isso. Mas a gente encontra isso numa pesquisa, o que traz informação enganosa, errada, nesse momento, em que as informações são extremamente importantes, as informações corretas são extremamente importantes. Muito bem, então olha só. Muita coisa também tem assustado as pessoas. Os dados que eu vou mostrar, isso é um vídeo, né? Vai rodar um vídeo já já. É evidente que estão desatualizados, porque os dados são atualizados constantemente, mudam constantemente. Mas o que isso traz para o imaginário das pessoas? Um medo muito grande. Eu não estou dizendo que não é para ter um medo. O que eu estou dizendo é que é para a gente deter as informações corretas e com as informações corretas observar o que está acontecendo e ver que é um processo natural que faz parte desse vírus e da pandemia. E que, evidentemente, isso vai mudar em algum momento e a gente vai ver quando isso vai mudar, né? De que maneira a coisa acontece para esses números mudarem. Então, repara bem o que acontece aí. Vamos ver aqui os números atualizados pelo Ministério da Saúde neste domingo, mostrando que a Covid-19 já fez 486 mortes. A gente vai morrer! Então, assim, tem uma ideia de que a pandemia é muito mais forte do que todo mundo, vai derrubar muita gente. Primeira coisa que eu gostaria de falar, é perigoso? É. Segundo lugar, todo mundo que se contaminou morreu? Não. A taxa de mortalidade é relativamente baixa? É. Mas o que tem de complicado nessa doença? Aqui no artigo traz uma coisa muito interessante. Diz que é o seguinte, existe o que é clássico, né? O que está sendo forte nesse problema que a gente está enfrentando? É que a velocidade de expansão geográfica e o aumento de número de casos é tão grande que, no caso de Wuhan, sobrecarregou o sistema de saúde. Então, o grande problema é a sobrecarga que vai trazer o sistema de saúde. É evidente que qualquer morte é lamentável, mas é isso que é um problema sério. A gente vai ter pode ter um número muito grande, se não tomarmos cuidado, podemos ter um número muito grande de gente indo para o sistema de saúde e o sistema de saúde não sendo capaz de atender. E outra coisa, eu queria falar muito dos profissionais da saúde. Ou seja, o que eles estão sofrendo aqui, o artigo traz o que aconteceu com os profissionais de saúde de Wuhan, e a gente vai falar mais para frente. Então, esse medo ele não é infundado, mas é evidente que quando você fortalece a sua saúde, quando você se protege ficando em casa, e saindo só em casos extremos, fazendo uma boa higienização, usando máscara para evitar que os seus fluidos corporais sejam espalhados no ambiente. Então, as pessoas, de modo geral, fazendo isso, evidentemente vão começar a bloquear, a segurar um pouco a disseminação do vírus. Então, isso é um ponto importante, além do medo. Mais importante do que o medo é a informação. É isso que eu estou querendo falar aqui. Eu estou querendo te tranquilizar, mas não te deixar displicente, não te deixar alguém que não tome cuidado, descuidado. Não é esse o objetivo desse vídeo. Muito bem, continuando. O que a gente tem então? Wuhan é uma cidade muito grande, cerca de 10 milhões de habitantes, fica no centro da China. E em dezembro de 2019, começaram relatos de casos de uma pneumonia que não se sabia qual era a origem, qual era o patógeno que dava origem a essa pneumonia. Isso começou no final de dezembro. Então, essa pneumonia desconhecida passou a ser conhecida, ou seja, passou-se a conhecer qual era o patógeno que dava origem à pneumonia, que foi chamado inicialmente de novo coronavírus 2019. Ok. Aí, com as informações fluindo, com as pesquisas evoluindo, o genoma desse vírus foi codificado e aí então esse vírus mudou de nome. Esse vírus tem a ver com a síndrome respiratória aguda severa, coronavírus 2. Então, o nome do vírus agora virou SARS. Então, SARS vem dessa, ou seja, é um acrônimo, né, dessa síndrome respiratória aguda severa, coronavírus 2. Então, virou SARS-CoV-2.
Por que SARS-CoV-2? Porque já teve um SARS-CoV-1. Eles já tiveram lá, acho que 2002, 2003, 2004, eles tiveram problemas com um outro coronavírus que se chamou na época SARS-CoV-1. Por isso agora o SARS-CoV-2. Então, o que a gente tem que ter claro aqui é o seguinte, que SARS-CoV-2 foi um nome dado pelo Comitê Internacional de Taxonomia de Viroses, de classificação, taxonomia e classificação de viroses. E esse vírus, ele é o gerador de uma doença do coronavírus 2019, Coronavirus Disease 2019. Daí vem Covid 2019. Então, a Organização Mundial da Saúde nomeou a doença de Covid 2019, ou Covid-19. E o Comitê Internacional de Taxonomia de Viroses nomeou o vírus de SARS-CoV-2. Então, Coronavirus Disease dá origem a Covid. Covid-19 não é o vírus, é a doença. A primeira informação que eu gostaria de discutir com vocês e apresentar está aí, tá dado. Muito bem. O que é interessante é que esse artigo do coronavírus, SARS-CoV-2 e tal, a visão geral, né, a breve visão geral, ela traz aí, ó, no abstract do artigo, um resumo da história, ou seja, do que eu acabei de falar. Ele começa assim o resumo, que em dezembro de 2019, vários casos de pneumonia desconhecida, né, de origem desconhecida, foram reportados pela China, na qual no começo de 2020 foi anunciado o causador, que era o novo coronavírus. O vírus foi depois denominado de coronavírus da síndrome respiratória aguda grave, SARS-CoV-2, como eu falei, e foi definido como agente causal da doença do coronavírus, vírus da Covid-19. E aí eles citam no artigo que, apesar, né, da massiva tentativa de conter a doença na China, o vírus se espalhou globalmente e a Covid-19 foi declarada uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde em março de 2020. Né, e aí eles vão dar um background, né, os conceitos básicos, né, do coronavírus descrito, tal, não sei o que lá, e quais são as terapias efetivas, né, contra a Covid-19, e é um pouco disso que eu vou falar com vocês aqui. Muito bem, então a gente viu que o coronavírus gerou uma pandemia, e a Covid-19 então é a doença do coronavírus do SARS. Bom, aí chegamos então nesse artigo em que eles discutem os aprendizados com o surto da doença da Covid-19 na China. Quais são as lições importantes que eles aprenderam, que a gente pode aprender com isso? Então, olha só. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, e que me chamou muita atenção na leitura desse artigo, foi o que eles disseram a respeito de médicos anestesistas e médicos intensivistas. Os anestesistas, acho que está claro no nome, para quem não sabe o que é médico intensivista, é um médico que trabalha em unidade de terapia intensiva. E o que o artigo propõe é que esses médicos têm alguns procedimentos médicos em comum. Então, o primeiro deles é a intubação do paciente. O segundo procedimento é a sucção a céu aberto. Então, eles têm que succionar a secreção. Eles vão lidar com a secreção em ambos os procedimentos. E o terceiro é um tratamento com nebulizador. Então, em todos esses casos, o que acontece é que eles vão entrar em contato com uma espécie de aerosol, de gotículas que podem conter o vírus e, portanto, vai contaminar esses profissionais da saúde. O que tem aqui no artigo que me chamou a atenção é que eles relatam um número de contaminações de pessoas com sintoma, né, elevado, cerca de 3.000. E que desses 3.000, 1.716 casos foram confirmados. Desses 1.716 casos em médicos, aconteceram 5 óbitos. Então, o que acontece? O que nós temos aí é um tipo de contaminação chamada contaminação secundária. Então, quando o governo pede para que as pessoas fiquem em casa, visando também que elas não se machuquem na rua, depois tenham que ser levadas para um hospital e lá no pronto-socorro sofram uma contaminação secundária. Então, o objetivo é deter o máximo possível a disseminação do vírus
e com isso conter a sintomatologia da Covid-19. Então, esse é um ponto importante. Daí se justifica, nesse momento, pedir o uso da máscara. Talvez pedir anteriormente, as pessoas iam achar precoce, mas depois do número, explosão de número de casos, parece que as pessoas estão mais suscetíveis a entender a importância do uso da máscara. Eu mesmo fui no mercado hoje, rapidamente como eu falei, e eu vi lá algumas pessoas, não muitas, eu diria que cerca de 30%, 20% das pessoas, 30% sendo generoso, estavam usando máscaras, mas a ideia então é segurar a contaminação por meio da máscara por causa do aerosol, quando você tosse, quando você espirra, forma um aerosol que se espalha, e esse aerosol ele pode conter o vírus caso você seja uma pessoa que tenha o vírus, mas seja assintomática. E tem muita gente assim, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Muito bem, olha só, 64% dos casos de contaminação aconteceram no núcleo familiar. Então, quando Wuhan parou, 15 cidades ao redor foram paradas também. Então, Wuhan parou, igual o Brasil parou, né? E aí eles começaram a rastrear as contaminações, etc. E eles conseguiram perceber que o núcleo familiar era muito importante nisso. Isso justifica o porquê que nesse momento a sugestão para que o núcleo familiar não se encontre. Por conta disso. Porque as crianças são assintomáticas. E tem um detalhe interessante aqui no artigo também. Que eles dizem que a maioria dos casos aconteceram nas pessoas de idade entre 30 e 79 anos. Cerca de 1% apenas tinha 9 anos de idade ou era mais jovem, e 1% apenas de 10 a 19 anos. Pessoas de 80 anos ou mais eram 3% dos casos. Então, o maior número de pessoas está entre os 30 e os 79 anos, e em que o núcleo familiar ele é extremamente importante na contaminação, porque os mais jovens normalmente são assintomáticos, espirra perto do vovô, espirra perto do mais velho e contamina essa pessoa, e dependendo de como está o sistema imunológico dela, o sistema imunológico não reage e aí a coisa pode ficar feia. Então daí também a importância de observar essa coisa do núcleo familiar. Outro elemento importante em tudo isso, divulgado aqui também, é o mercado de Huanan. Esse mercado é um mercado de frutos do mar, é um mercado que comercializava animais silvestres, vivos e mortos, e tudo muito próximo e com condições de higiene precárias. Por que eu estou falando isso? Porque eu vi vídeos da CNN em que mostravam eles cortando carne, por exemplo, no piso, no chão, sujo, e pisando às vezes na carne para cortar, ou então a carne jogada ali no chão. Então, assim, as condições de higiene extremamente precárias, então eu não estou inventando isso, tem vídeos da CNN na internet mostrando isso. Então, as condições de higiene precária, a venda de animais silvestres, vivos e mortos, tudo muito próximo ali, fez com que esse mercado fosse o epicentro do surgimento do vírus. E aí, só para exemplificar o que eu estou falando, isso são fotos do mercado. Então aí a gente tem animal silvestre, cobra viva, cobra morta. A gente tem aí, me parece, frango. Olha o que eu falei, ó, os frangos jogados no chão. Então, a gente percebe, né, a caixa contendo os frangos, sei lá que tipo de ave é essa, chutando aqui que é frango, né? As condições de higiene muito precárias. Então, é um problema sério que a gente tem, que a gente vê aí, né? E o que acontece de importante lá? Eles pegaram 558 amostras de animais lá, de comida, né, vendida nesse mercado. E das 558 amostras, 33 tinham SARS-CoV-2. E aí onde o mercado foi declarado como a fonte, né, inicial de contaminação com esse vírus. Ok, isso tudo reacendeu o debate de o consumo de carne, o consumo dos animais que eles consomem naquela região e a contaminação pelo SARS-CoV-2. E esse animalzinho aí chama pangolim, é um animal que está em extinção. Ele para mim, né, na minha visão, ele faz uma mistura aí, parece uma mistura de tatu com preguiça, com tamanduá. É muito, muito estranho esse bicho pra gente, né? Não é da nossa cultura.
mas eles comercializam, eles caçam, vendem, comercializam esse bichinho, e já tem alguém estudando a possível relação entre o consumo da carne desse animal e o SARS-CoV-2 e, consequentemente, a Covid-19. Eu não vou bater o martelo nisso aqui, eu vou acompanhar as pesquisas e assim que sair alguma coisa, eu vou fazer um vídeo, né, caso eu tenha acesso à informação, para falar a respeito. Mas isso acendeu o debate. E por que isso? Por que esse debate? Porque já tem artigo relacionando alguns outros coronavírus e contaminações ao ser humano com animais. Então, por exemplo, o que é legal nesse slide aí, você percebeu o seguinte, à esquerda você tem ali o reservatório, o animal que é reservatório. Então, o que a ciência propõe é que existem animais que são reservatório do vírus. E que depois disso, esse animal passa para um intermediário. Depois que ele vira reservatório, ele passa isso adiante, ele passa para um hospedeiro. E esse hospedeiro transmite o vírus para o ser humano. Então a gente já teve aí o HCoV-NL63, que gerou bronquiolite nos seres humanos. A gente teve o HCoV-229E, que gerou resfriado comum, bronquiolite, pneumonia, olha a pneumonia. A gente teve, então, a vaca. Então a gente tem aí, em primeiro lugar, o reservatório, nos dois primeiros que eu falei, o reservatório era o morcego. No terceiro caso, em que a vaca é o hospedeiro intermediário, a gente teve o rato aí como o animal reservatório. E o que esse vírus causou, esse terceiro vírus causou, foi resfriado comum. De novo, o rato no quarto vírus, não se sabe qual é o hospedeiro intermediário no primeiro e no quarto vírus, né? Que é o que se mostra nessa figura. Mas esse quarto vírus gerou desconforto respiratório agudo, pneumonia bilateral. O quinto vírus, que é o SARS-CoV-1, ele gerou uma síndrome respiratória aguda grave, primeira síndrome respiratória aguda grave, e o animal intermediário é um animal chamado civeta. Eu fui procurar ver foto, como é que era, é uma espécie de doninha, parece uma doninha. Para quem conhece o que é doninha, né? Para mim, né? Me lembra uma doninha. Um pouco fora aqui também do nosso contexto, né? Mas é isso, o morcego era o reservatório, civeta era o hospedeiro intermediário e o vírus era o SARS-CoV, só, que eu chamo de SARS-CoV-1, mas é o SARS-CoV. E por último, a gente tem o morcego como animal reservatório, o dromedário, assim como no segundo vírus, né, o dromedário era o intermediário, e o comprometimento à saúde era a síndrome respiratória do Oriente Médio, uma síndrome que ainda não está sob controle. Ok, e nesse contexto todo é muito importante o que o Dr. Zhang fez. O Dr. Zhang foi o primeiro médico lá no hospital de Wuhan a perceber que tinha uma pneumonia de origem desconhecida acontecendo naquela cidade. E a melhor maneira de ver o trabalho dele é acompanhar, dar uma boa olhada nessa timeline que dá a resposta epidêmica para o SARS-CoV-2, isso lá em Wuhan. Então o que aconteceu lá? O que a gente pode esperar que aconteça aqui no Brasil? O que as autoridades fizeram lá? Então, se a gente observar aqui, eu vou chegar mais perto para eu conseguir, ou melhor, eu vou ler isso aqui no próprio artigo, né? É muito melhor. Então, aqui no artigo tem exatamente isso, esse gráfico aí, que tem uma timeline, né? Que diz o seguinte, essa parte de baixo aí do gráfico é o seguinte, número de casos diariamente confirmados, né? Com os primeiros sintomas, são as barras em azul, porque a gente tem aí um histograma, né? Então, as barras em azul são os casos, né, diagnosticados diariamente, e a partir dos primeiros sintomas, e as barrinhas laranja são os casos diagnosticados mesmo com exame. E a gente vê que no começo de dezembro, ali no dia 8 de dezembro, já havia casos de pneumonia, e esses casos foram aumentando ao longo do tempo. O que fizeram foi expandir esse trecho do gráfico de 8 de dezembro a 31, e a gente vê que aí em 31 de dezembro, 30 de dezembro, a gente já tinha aí na ordem de 12 casos por dia. Então, no dia 26, 4 casos de pneumonia desconhecida, 3 na mesma família. Olha a história do núcleo familiar aí. Se você olhar esse quadradinho, olhar esse retângulo azul, primeiro ali que mostra aí dia 26, né? Tem uma setinha que sai dele e vai para o dia 26. É isso que se mostra, que havia
4 casos de pneumonia, sendo 3 na mesma família. E eles foram notados pelo Dr. Zhang. Dr. Zhang, no dia 27, aí no retângulo abaixo, ele notifica o CDC local, que é uma espécie de órgão que cuida de prevenir e tratar doenças. E aí então o CDC foi notificado. Nos dias 28 e 29, mais 3 casos surgiram e o Dr. Zhang pegou esses casos lá no hospital de Wuhan. Ok, aí essa parte marrom é o que as autoridades fizeram. Então se você pegar ali, ó, o último retângulo, ele tem a ver com o que foi feito no dia 30 de dezembro. Então você vai ver ali que eles começaram a buscar por casos na cidade de Wuhan. Dia 31, a Comissão de Saúde de Wuhan alertou a Comissão Nacional de Saúde da China e que, por sua vez, alertou a Organização Mundial da Saúde. No dia 1º, o mercado de frutos do mar e animais silvestres de Huanan foi fechado. E aí você vai ver que o próximo passo foi dado dia 7 de janeiro, que foi quando eles identificaram o novo coronavírus 2019. No dia, seguindo ali, 12, eles fizeram a sequência genética do vírus. E no dia 13, eles já tinham os primeiros kits de teste para o vírus. E aí começa o diagnóstico. Então você vai ver que tem um delay, né? Que tem um buraco na linha do tempo entre os histogramas, né? As barras azuis e as barras laranja, por conta de todo esse histórico que a gente está vendo aí. No dia 20 de janeiro, a Covid-19 foi promovida a uma doença de classe B, junto com gripe aviária, junto com AIDS, junto com hepatite B, e por aí vai. Então, uma doença grave. No dia 23, a cidade de Wuhan foi fechada, ou seja, só podia circular quem era policial, quem era da área da saúde, quem era de serviço essencial. E isso foi muito importante porque, conforme a gente vê aí nesse gráfico, isso antecedeu o feriado, o maior feriado, o mais longo que eles têm, né, que é o feriado do Ano Novo Lunar Chinês. E aí eles iam ter um monte de gente se movimentando, andando de metrô, indo para suas casas, voltando para suas famílias, ficando nos núcleos familiares. E aí eles fecharam a cidade, fecharam o comércio, fecharam tudo, mais ou menos o que a gente está fazendo aqui no Brasil, né? Com a finalidade de deter a disseminação da doença. E outras 15, no dia 24, outras 15 cidades ao redor de Wuhan também foram fechadas. Muito bem, e aí o que a gente percebe? Que no primeiro momento o número de pessoas com sintoma explode, né? Então eles têm ali, o pico se deu no dia 1º de fevereiro. Esse pico tem aí por volta de 3.200 casos no dia, então 3.200 pessoas por dia na cidade de Wuhan. A gente está falando de uma cidade, não de um país. E aí quando você olha para a curva de diagnóstico, ela também tem esse pico, mas ambas têm pico e depois queda. E esse gráfico é até só 11 de fevereiro, mas é o que a gente pode esperar de uma epidemia. Ou seja, a resposta epidêmica é mais ou menos essa, é um pico e depois uma queda. O problema é que no Brasil, aparentemente, a gente ainda não chegou no pico. E o que as autoridades estão tentando fazer é deter esse pico. É por isso que, nesse momento, faz muito sentido usar máscara. Ainda faz muito sentido ficar em casa. Ainda faz muito sentido não sair para se exercitar, se machucar na rua, ir para o hospital e de repente se contaminar lá com a contaminação secundária, como eu falei. Então é nesse sentido que a experiência de Wuhan, a experiência do chinês, pode ajudar muito a gente a entender o que está sendo feito no Brasil e a compreender qual é o nosso papel e o que a gente pode fazer para contribuir para que a gente saia o mais rápido possível dessa crise. Eu espero muito, muito ter contribuído com você, contribuído com a expansão do seu conhecimento, com informação prática, objetiva e lógica, baseada em ciência de verdade, para que você consiga julgar as informações agora e se posicionar de um jeito em que você não fique assustado, mas ao mesmo tempo que você fique cauteloso. Se você achar que essa informação é pertinente, compartilhe esse vídeo com quem você acha que deve saber disso.
você vai me ajudar a espalhar essa mensagem para muita gente. Embaixo da descrição tem um link para você ter acesso a um livro que eu criei, como eu já falei no início, um livro em que você vai descobrir, um e-book, como aumentar a tua imunidade, seja agora durante essa crise, seja no futuro. A tua imunidade sempre tem que estar bem forte, porque é ela que responde contra o vírus. Ela que é muito importante. Sem ela, nada acontece, não tem antiviral que funciona. E um detalhe importante, por que agora a gente deve usar máscara? Por um motivo muito simples, porque a gente não tem um antiviral que combate esse vírus, que ajuda o sistema imunológico, na verdade, a combater o vírus. E o que é feito, o que classicamente é feito, segundo esse artigo, é o uso de máscara, como já tem sido feito em várias epidemias e tem dado muito resultado. Gente, um fortíssimo abraço e até o próximo vídeo.